Ok, olá, boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje eu vejo o Facebook muito lento, travando, eu não sei como é que vocês estão recebendo aí. O Instagram está correndo legal, né? Ele está meio confuso hoje. Tem dia que as redes sociais estão meio rebeldes. Bom, vamos ver se agora vai. Nosso tema de hoje é um tema muito legal, né? Nós vamos falar da riqueza numa época, num momento em que está todo mundo preocupado com o dinheiro. Tá? Hoje vamos conversar sobre o uso correto da riqueza, se a riqueza é uma pena, se a riqueza é um desafio, né? Se a riqueza é uma dádiva. Tá? Vamos tentar conversar sobre isso hoje. Então vamos nesse momento iniciar o nosso trabalho com o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Então, nosso texto de hoje é a utilidade providencial da riqueza. Tá? Então, isso é o capítulo 16, item 7. Mas antes, é necessário que a gente converse, leia, né, o texto que deu base a esse capítulo 7, que é a conhecida parábola dos talentos. Então, vamos lá. O Senhor age como um homem que tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Distribuiu seus talentos segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5, ao segundo 2 e ao terceiro 1. Né? Aquele que recebeu 5, né, negociou os talentos e ganhou mais 5. Aquele que recebeu 2 fez o mesmo, ganhou 2. E aquele que só recebeu 1 encavou um buraco e enterrou o talento. Quando o Senhor chegou, veio prestar contas do que ele havia entregue aos seus servos. Chamou o primeiro e ele disse que estava devolvendo 5 que havia ganho com os 5 que o Senhor tinha lhe confiado. E o outro que fez 2 também, e o Senhor ficou muito feliz com esses 2 servos, né? Os chamou para sentarem ao seu lado. E por fim veio aquele que tinha recebido apenas 1 talento. E aí esse servo chegou e disse: Senhor, sei o quanto é exigente e que colhe onde não semeou. Por isso, com medo, escondi o talento na terra. Devolva agora o que lhe pertence. Aí, porém, o Senhor lhe disse: servidor mau e preguiçoso, se você sabia que eu era exigente, deveria ter colocado o meu dinheiro no banco para que, após o meu retorno, eu pudesse retirar com juros o que me pertencia. Tirem dele o talento e deem ao servidor que possui 10 talentos. Porque é preciso dar a todos os que têm, e eles ficarão na abundância. Mas daquele que nada tem, deve tirar até mesmo o que ele parece ter. Joguem, portanto, esse servidor inútil nas trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes. E quem nos trouxe essa história foi São Mateus. E aí agora vamos ao Evangelho, né? O comentário do nosso Evangelho, o título de hoje. Os Espíritos é quem comentam. Não podemos interpretar as palavras de Jesus ao pé da letra. Precisamos entender o seu sentido. Caso contrário, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daquele que a possuísse. Deus não colocaria a riqueza na mão do homem se ela fosse um instrumento inevitável de perdição. Esse pensamento contraria a razão,
A riqueza é sem dúvida uma prova muito arriscada, chegando a ser mais perigosa do que a miséria, em virtude das tentações que oferece e da fascinação que exerce. A riqueza também é o maior estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que vemos frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se rapidamente da sua condição anterior. Esquece daqueles que foram seus companheiros e que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Embora a riqueza dificulte o caminho para o aperfeiçoamento, ela não o torna impossível e pode até vir a ser um meio de salvação na mão daquele que a souber utilizar. Mesmo ocorre com certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados de modo correto e com equilíbrio. Quando Jesus respondeu ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, Jesus disse para ele, você deve desfazer-se dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívidas para com a lei, porque cumpria os mandamentos. Mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo. Não fazer o mal a ninguém. Não maldizer seu próximo. Não ser leviano nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe. Porém, não possuía a verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio fora da caridade, não há salvação. Se as palavras de Jesus fossem levadas ao pé da letra, determinariam a eliminação da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura e por causar inúmeros males à humanidade. Determinaria também a condenação do trabalho que pode provocar riqueza, que pode proporcionar riqueza. Essas consequências são absurdas, pois reconduziriam o homem à vida selvagem e estariam em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza, frente a muitos males, se estimula tantas paixões nocivas, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar, e sim o homem que dela faz mau uso. Assim como faz mau uso de todas as dádivas que recebe de Deus. Pelo abuso, o homem torna-se ruim, torna ruim o que poderia lhe ser útil. É a consequência do seu estado de inferioridade. No mundo em que vivemos, se a riqueza produzisse somente o mal, Deus não a teria colocado na terra. Cabe ao homem utilizá-la somente para o bem. Se ela não é um componente direto do progresso, é sem dúvida um poderoso componente do progresso intelectual. Então é um texto longo, a gente vai comentar mais um pouquinho dele, né, dentro dos comentários. Eu vou lendo mais uma parte dele, né, como comentário. Boa noite aos que chegaram depois, né, da nossa abertura. Esse momento é um momento onde a gente procura unir nossas vibrações para amenizar, né, as dores, as perturbações, as dificuldades, né, o medo do que está por vir. Nós tanto temos medo da
da parte da doença, como temos também medo hoje falando de riqueza, né, das contas, né, que como eu li uma postagem dessas brincadeiras que colocam nas redes sociais, que era um desrespeito às contas não estarem seguindo, né, a recomendação de quarentena. Né? Elas não param de circular e de chegar na casa dos outros, tá bom? Mas é o mundo real. Então, vamos nós. Hoje estamos falando da utilidade correta da riqueza, né? Então, as provas da riqueza e da miséria. Vamos começar falando da parábola que motivou, né, o nosso texto de hoje, que é a parábola dos talentos. Então, o servidor preguiçoso. Né? Então, quem é o servidor preguiçoso? Então, ele, pelo nosso ângulo dos dias de hoje, né, pela interpretação, como é uma parábola, é um ensinamento, é aquela pessoa que perde a sua encarnação. Então, a riqueza são as oportunidades que nós recebemos de reparar. São as oportunidades de convívio que nós temos ao lado de pessoas difíceis, ações que precisamos executar. Então, o servidor preguiçoso é aquele que diz não a isso tudo. Certo? Então, lá na casa de Miramês, nós atendemos muitas pessoas que elas chegam num estado de perturbação, literalmente, e em alguns casos, não são todos, né, em alguns casos é a mediunidade. Então é aquela pessoa que desde criança ouve vozes, vê vultos, né, então estabelece diálogos e ela sabe que isso é coisa de espírita, né, e aí elas têm medo de ir. Certa vez eu entrevistava uma jovem e ela me fez a pergunta: e agora, como é que eu vou viver? Parecia que ela ia ser crucificada. Então não ia ser isso. Tá bom? Então, a mediunidade é um talento maravilhoso, pois permite a pessoa prestar muitas ajudas. A população de desencarnados ela é de no mínimo 3 e em média 5 vezes a de encarnada. Então aqui eu estou olhando nesse momento, né, quando são 19h57, no Facebook tem ao vivo 8 pessoas encarnadas me assistindo. Né? Então se a gente levar por 20, né, vai levar a conta para 5, quanto é que nós vamos estar? 40 pessoas. Né? Seria mais ou menos a quantidade de desencarnados nos assistindo. Alguns dizem que esse número é de 10. Então essa é a proporção. Então tem muita gente para ser ajudada. Então, muitas vezes, a pessoa que tem uma habilidade, né, e ela não coloca em prática. Tá? Então, existem muitas pessoas que são muito competentes, mas não só fazem o estritamente necessário. Né? Então, às vezes, é um profissional que ele precisa atender a outras, ou ele precisa produzir mais, e ele só vai até aquele limite do estritamente obrigatório. Então, esse é o servo preguiçoso. Então, já no comentário do Evangelho, ele diz que não podemos entender a palavra de Jesus ao pé da letra. Claro, o Evangelho ele é interpretativo. Então, ele fala para muitas pessoas com culturas e em tempos diferentes. Para vocês terem ideia, essa parábola ela é atribuída no Evangelho de Mateus, e esse Evangelho ele data do ano 70. Né? Então, vejam bem, Jesus morreu no ano 33, então quer dizer, não foi o próprio Mateus que escreveu isso. Então, como é que funcionava naquele tempo? Então, as pessoas assistiam às pregações de Jesus, né, principalmente seus apóstolos. Mateus era um deles, e essas pessoas saíam repetindo, né, aquilo que Jesus tinha dito. Né? Então, sempre quando atribuído ao Evangelho de Mateus, são aquelas coisas que Mateus falou, né? Como temos o Lucas, né, o João, o Marcos, e temos também os outros, os evangelhos chamados apócrifos, né, que foram descartados pela igreja. Judas, Madalena, Tomé e muitos outros. Mas vejam bem como é que essas coisas aconteciam.
Então, vocês que estão somente me ouvindo, essa palestra fica salva aqui no Facebook, ela depois fica salva também lá no YouTube, tá? Então fica mais fácil de ouvir e saber exatamente o que eu falei. Mas aqueles que não vão atrás da gravação vão se basear no que escutaram. E aí depois, quando vocês forem replicar o que eu falei aqui, vocês vão colocar outras palavras, vão usar o linguajar de vocês. E assim, dessa maneira, o que eu falei vai ficar um pouquinho diferente. E aí depois essa outra pessoa vai falar diferente. E assim foram as traduções orais. Então só muito tempo depois é que apareceram as cópias escritas dos evangelhos, porque naquele tempo poucos sabiam ler e escrever. Então é assim que as palavras de Jesus, elas não podem ser tomadas de uma forma literal, porque nessas transposições muita coisa mudou do sentido original. Então nós devemos parar, sentir o Evangelho, porque ele é letra viva, e interpretá-lo, ver como é que ele se encaixa na nossa vida, certo? A riqueza é uma prova muito dura, né? Agora, a riqueza, quando a gente fala da riqueza, ela não é somente a riqueza monetária. Então, não é só aquela conta bancária recheada, certo? Não é aquele baú, como antigamente se tinha, um baú cheio de joias, tá bom? Então, hoje ninguém pode ter isso. Então, a riqueza, ela é o quê? É uma oportunidade de uma pessoa conduzir uma empresa, de uma pessoa conduzir uma comunidade, a pessoa conduzir um grupo, a pessoa conduzir uma família. Então, tudo isso, né, é a riqueza. É aquela oportunidade de a pessoa fazer diferente, porque ela se coloca numa condição, né, um pouco diferenciada dos demais. Então, quando a pessoa faz um mau uso da sua riqueza, ela se endivida. Então, a pessoa que tem um cargo de liderança, ela tem que entender que aqueles outros que estão ali aguardando não é as suas ordens, né, as suas diretrizes, né, aquelas pessoas não são mais escravos como se tratava antigamente. Então, aquelas pessoas são companheiros de luta. Inclusive aqueles de dentro de casa, o filho, a esposa, né, o neto, certo? Então, dentro do ambiente da casa espírita, eu tenho um amigo que ele diz que ele acha muito interessante, que é um caos que funciona, porque o movimento espírita ele não tem um chefe. As pessoas que trabalham dentro da casa espírita, elas são voluntários. Então, elas estão ali de coração, elas estão ali com amor. Então, mas por ser voluntário, ela assume uma responsabilidade e nessa responsabilidade ela sofre uma cobrança. Mas acima de tudo, a cobrança inicial tem que partir da própria pessoa. Se ela está ali naquele dia para fazer aquilo, então que ela chegue na hora do seu trabalho disposta, de braços abertos, com as mangas arregaçadas para fazer o que ela está fazendo. Então é um erro quando se passa a exigir de um voluntário tratá-lo como se fosse um empregado. E o pior, muitas vezes esse que é o mais exigente é aquele que nada faz. Certo? Então aí essa pessoa é o servo preguiçoso que está enterrando o seu talento, né? Ontem eu falei da carta de São Paulo a Timóteo, né? Então Timóteo ele era um discípulo de Paulo, né? Então Paulo fazia uma recomendação a Timóteo que ele levasse aqueles ensinamentos que Paulo, né, estava passando ao povo e por conseguinte a ele, porque como ele andava com Paulo, ele tirava as suas dúvidas, ele era de certa forma um privilegiado. E Paulo recomendava que ele tivesse muito cuidado a quem ele passasse aquelas informações, aqueles talentos, porque era importante que aqueles talentos pudessem ser multiplicados. Então sejamos todos nós, né, aquele servo que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5, e estava com 10 na mão na hora que o Senhor chegou. Aquele que tinha 2 fez a mesma coisa. Então sejamos multiplicadores dos talentos que nós recebemos, certo? Muito bem, vamos andar.
A pobreza, né? A pobreza, o Emmanuel ele faz ele tem um comentário muito interessante desse texto, onde ele diz que a pobreza não foi Deus que criou, que foram os homens, né? Então, se a gente levar isso para uma abordagem assim mais ampla, a pobreza ela é todo estado de miséria. Então, quer dizer que nós não vamos chamar aquela pessoa que nesse momento não tem o que comer, não tem o que vestir, ela não é pobre, né? Ela é pobre, sim, certo? Ela é pobre. Mas a pobreza que o Emmanuel se refere não é essa pobreza material, né? É a pobreza de espírito, certo? Então, o Chico ele era um homem financeiramente pobre, escreveu muitos livros, mas todos os direitos eram doados. E ele gostava de dizer que, graças a Deus, ele teve sempre somente o necessário, né? Nunca faltou. Então, meus amigos, é assim que nos momentos de dificuldade, de aperto, né, nós não devemos desesperar. Mas como se os filhos estão com fome, se a luz, né, a luz não tem, pode ser cortada a qualquer momento, né? Então, como lidar com essa situação? Só rezando, só com fé, vai cair do céu? Não vai, certo? Não vai, com certeza. Mas faça o seguinte: vá em busca das pessoas que você conhece, se abra, porque muitas vezes a pobreza, né, ela é uma prova tão difícil como é a riqueza, para ela testar a humildade da pessoa. Tem gente que morre de fome, mas no orgulho ela não pede. Tem gente que sofre uma dor, mas no orgulho ela não pede um remédio. Tem gente que sofre muito uma depressão, mas no orgulho ela não busca um ouvido, um ombro amigo para desabafar, para falar. Então isso é pobreza, tá? E essa pobreza ela não é medida pelo que tem no banco, certo? Então, porque muitas pessoas que têm contas em muitos bancos, têm muitos tesouros financeiros, elas não têm elas sofrem dessa pobreza, né? Então vamos adiante, tá? Os vícios, né? A riqueza ela é perigosa porque ela propicia à pessoa muitas opções de consumo, de gastos, né? Os vícios das mais diversas naturezas, né? Aqui no Ceará, e essa pessoa ela faz um trabalho maravilhoso, né? Ele mesmo anuncia essa sua divulgação, essa sua palestra, né? De milionário a morador de rua, né? Então aqui nós tivemos um grande empresário, ele tinha uma cadeia de lojas, né? Então essa pessoa passou a gastar, né? Teve, se eu não me engano, 5 casamentos e ele foi perdendo tudo, né? Vícios dos mais diversos, e ele acabou virando morador de rua, né? Morador de rua, até que foi descoberto pela família, e essa pessoa, né, foi interno, né, ele fez todo o esforço, foi uma via crucis grande, mas ele, graças a Deus, se recuperou. Faz tempo que eu não tenho notícias dele, mas quando eu tive a oportunidade de ouvi-lo, já 2 vezes, e é uma história que nos motiva a interpretar essa questão do uso da riqueza, né? Então, a riqueza para ele foi muito difícil, né? Ele não suportou a prova e ele passou a ser uma outra pessoa quando ele se tornou pobre. Então, ele passou a trabalhar com moradores de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Muito bacana, tá? Então, mas temos muitos exemplos do bom uso da riqueza. Então, quantas pessoas, né, têm fundações, fazem contribuições para entidades, certo? Então, nesse momento dessa crise, muitas pessoas doaram milhões, tá, para hospitais, para entidades, né? E não são poucas, tá? E muitas fazem questão de não aparecer, certo? O que é muito bonito, que o importante para eles não é o reconhecimento público, né? Mas acima de tudo a satisfação de estar ajudando, certo? Então isso é muito bacana, tá? E ainda na sequência do nosso comentário, né?
a gente lembra aqui dos casos daquelas pessoas que um dia foram pobres, né, e melhoraram um pouquinho de vida e se tornaram snobs. Esquecem os parentes, já não falam mais com os amigos. Minha gente, essas coisas materiais são desse mundo. Então, do jeito que elas chegam até nós, elas podem ir embora. Certo? Então, esse momento que nós estamos vivendo é um divisor de águas. Tá? Muitas atividades profissionais vão surgir, porque a crise é a oportunidade para alguns, né, e tormento para outros. Mas muitas atividades vão deixar de existir. Então, essas pessoas vão ter que se reinventar. Tá? Então, eu vou trazer um exemplo bem clássico que os mais antigos, os mais experientes, né, não é aqueles que nem eu do tempo de Noé, né, de Abraão, mas aquelas pessoas, a gente lembra no tempo que o telefone era um preço de um carro. Né? Então, muitas pessoas viviam do aluguel de uma linha de telefone. E hoje, quanto é que vale uma linha de telefone? Hein? R$ 10 é o preço de um chip. Né? Então, vejam vocês que uma situação como essa muda do dia para a noite, certo? Então, o nosso mundo é muito dinâmico. Nas nossas oficinas de psicografia da Casa de Miramês, nós recebemos muitas cartas de espíritos que falam como eles fracassaram com a riqueza. Né? E muitos destruíram a encarnação. Nessa semana nós falamos da encarnação, né? do bom uso da encarnação, e muitos perderam a sua encarnação e também fizeram com que seus filhos também perdessem a deles. Foram aqueles pais que deram tudo aos filhos, né? Menos o limite. Tá? Então nós recebemos muitos, e é muito triste o sofrimento deles, e eles ficam ansiando para voltar, para reparar os erros que fizeram. Tá? Vamos nós. Mas, da mesma forma, nós temos aqueles patrões que estão sofrendo pelo sofrimento dos seus empregados, que querem de toda forma encontrar uma saída que seja satisfatória para todos, né? Que Deus os ajude, que Deus os ilumine, e com certeza essas oportunidades vão surgir. No nosso evangelho, Jesus conta uma história de um jovem que, achando muito bonita aquelas palavras de Jesus, aquela multidão que acompanhava ele, e ali Jesus, né, falava muito da salvação, e esse jovem era um jovem rico. E ele queria: Jesus, eu queria me juntar ao teu grupo, né, e para trabalhar minha salvação. Né? E aí o que Jesus disse? Tudo bem, você pode vir. Faz assim, ó, você pega, você vende tudo o que você tem, distribui com os pobres e você pode vir comigo. Aí ele pensou muito, né, naquilo ali, achou difícil e deve ter dito para Jesus: ainda não dá para eu fazer isso. Né? Eu ainda preciso desses bens. E aí, minha gente, vocês sabem quem era esse jovem? É um velho conhecido nosso, Fernando Miramês. Certo? Então, esse jovem foi Miramês, esse que é o patrono da nossa Casa de Miramês aqui de Fortaleza e de muitas outras que existem no Brasil. Tá? Agora vejam vocês, a gente falou daquela oportunidade, né, daqueles outros espíritos que vêm nas nossas psicografias solicitar uma nova chance. Tá? Então Miramês, né, no ano de 1600, né, mais precisamente 1649, né, no século 17, é isso? Vamos ver, estamos no 2020, estamos no século 21, né, então século 17, isso mesmo. Então, Miramês, né, no século 17, ele era era uma pessoa muito influente, muito amigo do rei, e naquela descoberta das Américas, né, Portugal descobriu o Brasil em 1500, e o rei da Espanha queria saber como podia melhor se aproveitar dessas riquezas também do Brasil. Ele queria também um pouquinho das nossas riquezas, e ele manda Miramês para espionar. E Miramês, quando desembarca no Maranhão, né, é logo recebido pelos índios e pelos escravos, que o chamaram logo de Pai Branco. Né? Então ele ficou surpreso com aquilo tudo. Né? Então ele se sentiu tão bem no meio daquelas pessoas humildes. Olha, lembra, ele era um fidalgo, era uma pessoa da corte espanhola. E ele escreve uma carta para o rei da Espanha. Né?
Não para falar das riquezas, mas para dizer, venda tudo que eu possuo, né? Mandou para a família, para o rei, venda tudo que eu possuo e distribua para os pobres. E ele nunca mais voltou para a Europa até desencarnar também junto daquelas pessoas a quem ele preferiu acompanhar e seguir. Então vejam, né? Então lá atrás, história bonita, ele não quis abrir mão da sua riqueza, né, diante de Jesus, mas depois ele fez. É muito bom, né? Muito bom essas oportunidades, é o que nos dá tranquilidade, tá? Vocês vejam a questão da riqueza, da não necessidade de ter que se livrar. Não é errado a gente trabalhar, a gente ter um conforto, não é. O que é errado é o uso indevido que nós fazemos da riqueza, tá? Ainda na semana passada eu falei com vocês de Lázaro, né? Então Lázaro era um comerciante próspero, muito amigo de Jesus. Então Jesus, quando passava na cidade de Lázaro, ele entrava na sua propriedade, né? E lá ele fazia rancho, como se diz, ele se alimentava, ele e o grupo que o acompanhava. E Lázaro, certa vez, pediu para acompanhar Jesus, deixaria tudo para trás. E Jesus disse: não, ainda não é chegado o seu tempo. É muito importante que você continue fazendo o que você faz para custear, né, a nossa obra, né? Maria Madalena, né? Maria Madalena foi outra que financiou a companhia de Jesus. Aquelas pessoas precisavam comer num local muito pobre, era preciso comprar, né? Então Madalena também foi outra pessoa que botou dinheiro, né, para que a missão de Jesus pudesse acontecer, tá? Muito bem, já estamos quase no nosso final. Eu anotei ainda que o problema não é a riqueza, né, e nem o poder, né, porque nós temos políticos que recebem o talento de conduzir uma nação e muitos roubam, né? A prova vem, né, para ser vencida. Então, essas dificuldades são colocadas na nossa vida, uma riqueza ou a pobreza, para que nós aprendamos a superá-las e nós vencermos no final. É que nem aquelas corridas de maratona, de salto de obstáculo, né? Onde a pessoa vem correndo e vai pulando aquelas cerquinhas. Então, se não tivesse a cerquinha, aquela pessoa nunca ia aprender a pular, tá certo? Então, o conhecimento ele vem para o nosso bem, a ciência, a sabedoria, a inteligência, que saibamos usar esse talento de uma forma construtiva para não só o nosso bem, mas para o bem de todos aqueles que dependem de nós principalmente, ok? Então vamos terminar por aqui, essa é a nossa mensagem, lembrando que esses evangelhos estão ficando salvos lá na página, no canal do YouTube da Casa de Miramês, é só colocar lá Casa de Miramês que vocês vão ver os nossos vídeos, ok? Então vamos, nesse momento, desejando muita paz, muita luz para seus lares, muita saúde, porque precisamos também, muito equilíbrio, tá? Não percam a esperança, isso vai passar e a dor vai ser menor do que a gente imagina, se Deus quiser. Então, com muita fé, vamos aquietar nossos corações, trazer à nossa mente a imagem linda e maravilhosa do nosso amado Jesus. Vamos sentir envolvidos pelo seu amor, pela sua doçura, e desejando que esse nosso momento de orar juntos se estenda a todos aqueles que estão em nossos corações, em nossos pensamentos, principalmente aquelas pessoas que nós nem conhecemos e que estão extremamente aflitas, aquelas que estão sofrendo em hospitais, em seus lares, né, com os testes positivos da doença. Vamos pedir que a nossa vibração alcance elas, porque a boa vibração é um veneno forte contra o vírus, certo? Então, vamos nesse momento rezar, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Que assim seja. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.